Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda live. Diante de muitas dúvidas dos pacientes oncológicos por causa da pandemia da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas promove esta conversa com especialistas em transmissão online. A ideia é orientar, informar e tratarmos das principais preocupações dos pacientes e formas de evitar o contágio do novo coronavírus. O que o paciente com câncer precisa saber? Qual é a importância de seguir com os tratamentos e não interrompê-los durante a pandemia? Quais as orientações específicas na prevenção? Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar agora com o Dr. Bruno Ferrari, oncologista clínico, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, e com a doutora Clarissa Matias, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e coordenadora do Comitê Internacional da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Participe, esclareça as suas dúvidas, você também pode mandar perguntas. Eu vou começar. Boa tarde, doutor Bruno, doutora Clarissa. Eu vou começar aqui com a doutora Clarissa, que está em Salvador. Eu queria fazer a seguinte pergunta, doutora Clarissa: como médicos, qual é o sentimento de vocês de estarem no fronte dessa luta contra o câncer e agora também contra o coronavírus? Bom, boa tarde, Gisele. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Grupo Oncoclínicas por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante, né, nesses momentos de incerteza, nós colocarmos especialistas à disposição de pacientes e famílias para respondermos perguntas. E, assim, na verdade, não são os médicos sozinhos que estão no fronte dessa luta, né? Toda a equipe multidisciplinar, que vai desde o manobrista até a gerência, né, de todas as clínicas e da administração na holding. E é muito importante o envolvimento de cada um, né? Então, toda essa disposição, né, em vir trabalhar, em sair de casa, deixar seus lares, é muito importante esse cuidado, né, nesse momento do paciente oncológico. Perfeito. Doutor Bruno, queria fazer a mesma pergunta para o senhor para a gente começar essa conversa. Qual o sentimento de estar na luta, na linha de frente da luta contra o câncer e agora tendo que enfrentar essa pandemia do coronavírus? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Clarissa. Aproveitando aqui a resposta da Clarissa, a gente sai todos os dias de casa para olhar nossos pacientes oncológicos e vamos ter que continuar saindo para olhar os nossos pacientes oncológicos, sabe por quê? Porque o câncer não para. A doença, ela não dá trégua para os nossos pacientes. Então, os pacientes que estão em tratamento necessitam que não só nós médicos, mas como a Clarissa muito bem ressaltou, que todas aquelas pessoas que estão na linha de frente do cuidado do paciente se mobilizem e continuem exercendo as suas atividades normalmente. Mas a gente faz isso com muita tranquilidade, sabe, Gisele? A gente se preparou como grupo. Eu vou te dizer, acho que, de um modo geral, o sistema de saúde brasileiro está se preparando para atender esse paciente através de fluxos específicos, né? Para que dê garantia que os pacientes que precisem de tratamento que não seja coronavírus, né? Que não estejam continuem seus tratamentos oncológicos ou não, que continuem a frequentar os hospitais de uma maneira segura, que continuem aí as clínicas de uma maneira segura, que a visitarem seus médicos de uma maneira segura, se tiverem em curso de algum tratamento ou em fase de diagnóstico de uma doença, por exemplo, como o câncer. Então, criamos fluxos de que separamos os pacientes, criamos triagens, pré-triagens, isso acontece até mesmo em casa, telefonemos para os pacientes, depois na clínica, questionando sobre sintomas que poderiam estar relacionados à infecção pelo coronavírus. Na clínica, uma triagem realizada também por profissionais de saúde, para quê? Para garantir que todo mundo que precise continuar seu tratamento o faça com segurança, não só para os pacientes, para os familiares deles, mas também para as pessoas que estão na linha de cuidado, né? Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, as equipes de apoio também o façam com toda a segurança. Perfeito, perfeito.
Lembrando que o doutor Bruno está em Belo Horizonte, a doutora Clarissa em Salvador, doutor Bruno em Belo Horizonte, né? E eu estou em São Paulo. Doutor Bruno, eu queria aproveitar, já que o senhor colocou esse ponto, eu queria enfatizar uma pergunta, que é a seguinte: o modo como o câncer é tratado, ele vai mudar nesses próximos 3 meses? O que o senhor pode esclarecer sobre isso? Acho que é uma dúvida de muitos pacientes, se eles devem interromper os tratamentos, se eles devem prosseguir. Eu gostaria que o senhor enfatizasse isso, por favor. De um modo geral, não devem, né? Então, os pacientes em tratamento oncológico devem manter suas agendas, obviamente, de novo, né, tomando outros cuidados, né? Então, essa questão da triagem, do telefonema, se tiverem dúvidas, se estão com alguns sintomas ou se tiveram contato com algum paciente sabidamente infectado, né, conversar com o seu médico para ver o que é mais apropriado naquele momento. Mas o tratamento em si, ele se mantém, né? O paciente, a gente tem que tomar um cuidado aqui, que a doença não dá trégua, ela não espera. Então, a gente tem que continuar oferecendo os tratamentos de um modo geral. O paciente oncológico já é um paciente já é um paciente que tem suas peculiaridades, que a gente já toma mais cuidado, porque nós mesmos, né, influenciamos a imunidade deles. Então, é um paciente que já tem um hábito muito comum, um hábito de estar muito próximo à equipe que lida no dia a dia com a sua doença, mas em si, praticamente a gente vai mudar muito pouco, mas a gente vai ser mais atento à maneira com que esse paciente vai chegar às nossas unidades. De novo, esses fluxos que garantem a vinda do paciente com segurança é o que é mais importante. Perfeito. Doutora Clarissa, eu queria aproveitar e pedir para a senhora explicar a questão do vírus, né, do coronavírus, né? Explicar primeiro o que é o coronavírus e como um vírus se manifesta, de que forma que essa infecção se acontece. A senhora poderia dar essa explicação para nós, por favor? Sim, Gisele. Então, vírus, eles são organismos que eles não possuem vida própria, tá? Eles precisam estar dentro de um outro indivíduo para que eles consigam replicar seu material genético, tá? E o coronavírus, o Covid-19, ele foi descrito no final do ano na China, tá? Essa família de coronavírus já foi descrita há muitos anos, várias famílias de coronavírus, mas não esse específico. E um grande problema desse tipo específico é que ele permanece nas superfícies por um longo período de tempo. E isso faz com que um indivíduo que, por exemplo, espirre em cima de um corrimão, por exemplo, e um outro indivíduo vai lá e pega naquele corrimão e leva as mãos ao rosto, né, infectando mucosa né, da boca ou do nariz, ou então os olhos, ele pode então se contaminar. Então, por isso que nós temos realmente enfatizado a importância da higiene das mãos, de não levar as mãos aos olhos, à boca. Então, isso tem sido extremamente importante. Perfeito. Doutor Bruno, nessa mesma linha, há algumas outras orientações específicas na prevenção desse contágio para os pacientes oncológicos? Então, essa etiqueta social aí, Clara, e mais esses dados, que a gente já recomenda de um modo geral para o paciente oncológico, né? Lavar as mãos ao chegar em casa. O álcool gel ele é importante, mas principalmente na ausência da impossibilidade de lavar as mãos, né? Mas então o hábito de lavar as mãos sempre que chegar em casa, né? Trocar de roupa, evitar de dividir utensílios domésticos. Então, essas coisas todas são importantes para que a gente diminua o contágio. Ele não é só, como diz a Clarissa, né, nós temos a questão da infecção pelas gotículas de saliva, mas as gotículas de saliva não estão só na frente da gente, elas acabam atingindo as superfícies também, né? Então, isso é muito, muito importante para que a gente evite, né, principalmente no paciente imunossuprimido, são recomendações que a gente já dá rotineiramente com um paciente oncológico. Eu acho que aqui nós temos até uma oportunidade, né, que esses hábitos venham e fiquem.
né, que a gente alerte a população. O Brasil tem um programa antitabagismo maravilhoso, né, talvez um dos países que tenha menos tabagista no mundo, por causa dessas campanhas. Que o coronavírus venha e que nos ajude também nessas campanhas de promoção de hábitos de higiene que vão ser importantes, não só para a prevenção do coronavírus, mas de outros vírus que porventura virão ou de outras situações no Brasil ainda muito comuns, como infecções bacterianas, né? E esse distanciamento social também é muito importante, sabe? A gente guardar uma distância, mesmo nas clínicas ou ir no hospital, ou se porventura as pessoas precisarem sair de casa, né? E é normal que precisem, que elas guardem uma distância uma das outras, né? Evitem essas aglomerações desnecessárias nesse momento, né? Então, vamos tentar manter, no mínimo, né, essa distância que hoje está sendo recomendada de 2 metros entre as pessoas em filas, em ambientes comerciais, mesmo, né, os supermercados estão abertos, as farmácias estão abertas, daqui a pouco o comércio vai estar aberto, mas que essas medidas se mantenham, né, para que a gente evite uma disseminação ainda maior do que numa curva muito acentuada da doença, né? Quer dizer, são pontos que são para toda a população, incluindo os pacientes oncológicos, certo? É verdade. O paciente oncológico, por ser imunossuprimido ou pela doença ou pelo tratamento, ele tem um risco de ter a forma mais moderada ou a forma grave da doença, né? Então, a gente tem que ser mais cauteloso mesmo. Mas isso não é motivo, né? Se a gente toma todas essas precauções, a gente vai permitir que eles continuem o seu tratamento como deve ser feito. Perfeito. Doutora Clarissa, o que a gente pode explicar dentro dos diferentes grupos de pacientes com câncer? Existe algum grupo específico que tenha mais risco que os outros de contrair o Covid-19? Não sei, talvez pessoas que fizeram transplantes ou... Enfim, casos específicos, o que a senhora poderia esclarecer a esse respeito? Então, Gisele, em primeiro lugar, é muito importante entender que é uma doença extremamente nova, né? Então, todos os médicos em todo o mundo estão tentando entender, né, particularidades da doença. Hoje nós sabemos que pacientes que são imunossupressos, então, pacientes submetidos a transplantes de medula, como você falou, possuem um risco maior. Existem também outros dados. Então, por exemplo, se você associa o câncer à obesidade, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco a mais, hipertensão é um fator de risco a mais também. Então, assim, diabetes. Então, essas associações, elas levam a um aumento de risco. Mas, assim, é importante lembrar que na grande maioria das pessoas, mesmo em pacientes com câncer, a doença vai ter uma forma leve, tá? Mas como o Bruno falou, é importante a gente evitar o contato para não ter o contágio, porque hoje nós não sabemos ainda quem são as pessoas que vão ter a forma leve ou vão ter a forma mais grave. Então, na dúvida, a gente tem uma regra de cuidado para todas as pessoas. Procurar o médico, né? Eu acho que ele é a pessoa que mais pode, de uma melhor maneira, informar o paciente o que ele precisa fazer naquele momento. E lembrando também que o paciente oncológico, de um modo geral, é um paciente um paciente idoso, né? Câncer não só dá no idoso, mas a grande maioria dos casos de câncer se dão na fase mais avançada da vida, como toda doença crônico-degenerativa, né? Perfeito, perfeito. Doutor Bruno, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, como que o paciente ele pode distinguir os sintomas que seriam decorrentes do tratamento e sintomas do coronavírus? Por exemplo, às vezes dá uma febre por conta de uma questão que não é eventual. Como que ele distingue se ele pode estar com o coronavírus?
Esse é um ponto muito importante, né? Como a gente falou, a gente muitas vezes dá tratamentos imunossupressores aos nossos pacientes. Uma coisa comum de acontecer nesses pacientes é uma coisa chamada febre neutropênica, uma febre causada pela baixa da defesa das células de defesa do nosso paciente. Mas o corona não vem só com febre, ele vem com febre mais sintomas gripais. De qualquer forma, ele apresentando febre e sintomas gripais, é importante que ele comunique ao médico. Eles já sabem que isso é muito importante. Todos os pacientes, de um modo geral, são orientados, né, a alterações como febre, calafrios, procurarem o seu médico, porque muitas vezes a gente precisa também, além de testar esses pacientes para corona, mas fazer outros exames específicos relacionados ao tratamento oncológico. Sempre individualizar caso a caso, é importante essa linha de contato direto com o médico assistente. Isso é fundamental para que a gente dê segurança aos pacientes que estão em tratamento. Ótimo. Doutora Clarissa, eu vou começar aqui com... já temos várias perguntas de pacientes que estão nos acompanhando, e eu vou começar aqui com uma pergunta da Bebel Moura. Ela pergunta, vocês já um pouco já responderam, mas vamos responder a Bebel aqui. Ela faz quimioterapia, ela entendeu que, enfim, assim, ela vai seguir a quimioterapia, mas ela gostaria de saber quais os cuidados que ela tem que tomar ao ir a um hospital, por exemplo. Então, Bebel, essa é uma excelente pergunta. Então, assim, a ida a qualquer local, né, de saúde, é importante que seja realizada uma triagem, tá? Desde do telefonema para marcação. Então, é isso que nós estamos fazendo em todas as unidades do grupo. Essa triagem continua na recepção. Então, assim, o que é que nós precisamos fazer? Separar indivíduos suspeitos de terem a infecção, de estarem infectados, dos indivíduos que não têm a infecção. Tá? E, de novo, manter os cuidados de higiene que nós mencionamos anteriormente. Então, evitar tossir em locais públicos, evitar pegar em coisas, depois passar a mão no rosto, lavar as mãos, lavar as roupas assim que chegar de um local, lavar o cabelo. Então, tudo isso é importante. Obrigada. Doutor Bruno, também uma pergunta aqui da Norísia. Ela pergunta o seguinte: há algo que possamos fazer para melhorar a imunidade dos pacientes imunossuprimidos? A gente já usa, relacionado ao tratamento oncológico, protocolos usando drogas, né, estimuladores de fator de colônia para aumentar as células de defesa dos nossos pacientes oncológicos. Então, existem protocolos bastante específicos que nós já usamos. Infelizmente, como a Clarissa já disse e todo mundo tem reafirmado, nós estamos frente a um cenário totalmente novo, né, desconhecido. Muita coisa nós vamos descobrir nas próximas semanas, nos próximos meses, com o compartilhamento maciço que tem existido de informações entre os serviços, coisas assim que poucas vezes a gente viu nos últimos tempos, né? Então, mas a gente já faz isso, existem protocolos específicos para determinado tratamento oncológico, mas infelizmente a gente não tem como dados científicos para que a gente faça isso rotineiramente em todos os pacientes, fora desses protocolos, a fim de aumentar a sua imunidade e minimizar uma possível infecção ou contágio pelo coronavírus. Gisele, eu gostaria só de acrescentar a essa resposta que é importante manter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos. A gente sabe que durante o exercício físico nós nós ativamos as células de defesa. Então, é importante ter uma boa noite de sono, tá? Tentar desestressar também é importante. Então, fazer algum tipo de meditação, né, de yoga. Então, tudo isso está bastante disponível hoje em dia na web e é importante procurar por isso. Perfeito.
A própria Norísia também pergunta se pacientes de mieloma em tratamento podem tomar vacina de influenza. Isso é um ponto que a gente já iria tocar e ela está aqui adiantando. Então, gostaria de perguntar para vocês dois, assim, o paciente com câncer, ele deve tomar a vacina contra a gripe, que, enfim, a campanha começou agora, que cuidados que ele tem que tomar nessa exposição de ir tomar a vacina, né? Se deslocar até um lugar para tomar a vacina, a um posto. Doutor Bruno, o senhor quer começar? Os cuidados, vou começar pelo fim. Os cuidados são os mesmos que a gente está repetindo. Eu acho que repetir isso nunca é demais. Então, esse distanciamento das pessoas, né? Evitar os horários de maiores aglomerações. O governo, nessa primeira fase, né, está colocando as vacinas para os idosos e para os profissionais de saúde. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos aqui falando que nós vamos tirar, nós estamos toda hora falando que a triagem começa pelos sintomas, né? E muitos desses pacientes que a gente está testando vão ser positivos para outros tipos de vírus, por exemplo, a influenza 1, 2, até mesmo H1N1. Então, se a gente começa a prevenir se a gente previne a incidência, né, dessas outras síndromes gripais, a gente vai diminuir o número de pacientes suspeitos para coronavírus. Então, isso é muito importante. O paciente, de um modo geral, o paciente oncológico, ele deve ser imunizado. Clarissa? Não, eu concordo, mas assim, antes de tomar essa decisão, é importante, porque existem particularidades, que o paciente entre em contato com o seu médico. Quem vai indicar no fim do dia, né, quem vai vacinar ou não, do ponto de vista oncológico, é o médico do paciente. Em fases do tratamento, que, apesar que a vacina é feita de fragmentos de vírus, né, não é de vírus vivo, mesmo assim você precisa de uma certa imunidade para que a vacina também seja eficaz, né, que o organismo tem uma certa imunidade para que a vacina seja eficaz. Então é muito importante, antes de vir ao posto porque eu tenho câncer, converse com o seu médico, gente. Vamos individualizar. Eu acho que isso facilita e faz com que as coisas sejam de menor risco e mais efetivas. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar e perguntar nessa linha, as pessoas que moram com o paciente em tratamento oncológico, né, e também cuidadores, família, de uma maneira geral, que cuidados elas devem ter nesse processo aí que a gente está vivendo, doutora Clarissa? Então, novamente, cuidados de higiene, tá? Esse distanciamento físico, mesmo dentro de casa, é importante manter esse distanciamento. Uma outra coisa importante é, por exemplo, se a pessoa vai no mercado ou recebe compras no mercado, é importante higienizar essas substâncias, né, esses alimentos que chegam e esses produtos de limpeza. Uma maneira eficiente de fazer isso é com hipoclorito, tá? Que é a água sanitária. Então, é importante passar em cima do plástico, porque, como eu falei anteriormente, o vírus ele pode permanecer vivo em locais durante algum tempo, né? Em alguns tipos de materiais em até 8 horas ou mais. Então, assim, é importante que essa higienização seja feita e, de novo, lavar as mãos, tomar banho, trocar roupa. Evitar exposições sociais desnecessárias, né, Clarissa? Né? Então, o distanciamento é fundamental, principalmente se você estiver em casa, né, com um paciente de alto risco, né, para a doença. Então, isso é fundamental. Perfeito. Eu estou aqui com a pergunta da Luciana Job. Acho que ela quer, enfim, ela quer checar aqui um procedimento. Ela conta que ela estava, na verdade está em quimioterapia suspensa até 26 de abril. Fiz exames para cirurgia de ressecção de metástases.
o procedimento deve ser suspenso? Nesse caso dela, o procedimento foi suspenso. Acho que ela quer um pouco uma segunda opinião aqui, uma segunda e uma terceira opinião. Doutor Bruno, o que o senhor poderia comentar a esse respeito? Nós temos que manter nossa coerência aqui, né? E acho que isso é a coisa mais importante, essa uniformidade da informação. E, de novo, a pessoa mais habilitada para falar se o procedimento dela tem que ser feito ou não, se ele tem que ser suspenso, se é a melhor hora de fazer é o médico assistente dela. Seria, assim, uma imprudência minha eu falar com ela ou com uma pergunta dessa no telefone, qual é o melhor caminho para ela seguir. Se ela estiver seguindo a instrução do médico dela, eu acho que ela está seguindo um bom caminho. Perfeito. Doutora Clarissa... Tá bom. Eu queria perguntar o seguinte, numa situação de diagnóstico de coronavírus, como tratar o paciente oncológico? A gente que já tem falado um pouco sobre isso, mas acho que seria bom reforçar. Aí uma pergunta tanto para o doutor Bruno quanto para a doutora Clarissa. Então, na verdade... Opa! Desculpa, foi culpa minha que eu não direcionei. Na verdade, o tratamento recomendado para um paciente com poucos sintomas, né, os sintomas é que ele permaneça em casa em isolamento, tá? Para que não contamine outras pessoas dentro da casa. De novo, que ele fique em contato direto com seu médico. E se houver uma piora, então uma piora principalmente do quadro respiratório, tá? Chamando a atenção que todas as séries que nós temos visto, todos os artigos, não parece ter muita coriza, tá? Não é como uma síndrome gripal usual, tem muita tosse e febre. Esses são os sintomas mais frequentes com o coronavírus. Uma tosse que pode ser seca ou também pode ter secreção. O que a gente tem visto também é que o tratamento do coronavírus mesmo em paciente oncológico é assim, coisa nova, situação muito nova, muito poucos casos. Se você for ver as séries, as poucas publicações que já tem dos casos da China, até mesmo da Itália, você vai ver que o tratamento em si não se difere do paciente oncológico, não. Mas é importante, de novo, frisar que é importante, o médico assistente tem que estar a par, porque existem outros fatores, outros fatores que podem influenciar a evolução da doença, por exemplo, né, uma baixa da imunidade acentuada e paralelamente a presença de infecções, outras infecções associadas, né, a também infecção pelo corona. Então, mas não existe um tratamento específico para a doença. A gente vai aprender muito, sabe, Gisele, nos próximos semanas, meses, com vários protocolos têm sido testados, anticorpos monoclonais, a própria cloroquina associada à azitromicina. Então, quer dizer, o Brasil está fazendo parte de uma coalizão aí científica, né, testando esse protocolo em centenas de pacientes, vários hospitais fazendo parte disso, o próprio grupo, através de hospitais que ele tem parcerias. Então, acho que a gente vai descobrir muito disso com o tempo mesmo. Perfeito. Mas hoje nenhuma recomendação diferente, a não ser estar muito próximo do seu médico. Certo. Na verdade, temos aqui uma pergunta da Maria Marcilene. Enfim, ela já fez químio, rádio, e hoje ela faz uso de medicação oral. Ela quer saber se tem alguma orientação especial a ser seguida. Eu tive a impressão que ela já passou pela fase mais ativa ali da químio, né? E ela agora está nessa fase da medicação oral. Alguma recomendação específica, doutora Clarissa?
Então, se é uma paciente que está fazendo hormonioterapia, por exemplo, ela tem um sistema imunológico teoricamente normal, né? Se ela não tiver nenhuma atividade da doença. E, de novo, os cuidados com higiene, com contato físico. Acho que assim, nós não vamos nos cansar de reiterar isso hoje aqui para vocês. Perfeito. Doutor Bruno, a Mariângela, ela tem uma pergunta específica aqui sobre o uso de catéter. Ela usa o catéter e começou com medicação oral. Por quanto tempo posso ficar sem fazer a limpeza desse catéter? Aí eu acho que é dentro dessa linha de cuidado. Vai depender muito do tipo de catéter, né? Hoje os catéteres mais modernos são valvulados, eles permitem que essas limpezas sejam feitas até a cada 3 meses, vai depender do tipo de catéter e do protocolo da instituição que ela está se tratando, mas na nossa instituição, por exemplo, a gente mantém o catéter muitas vezes nos nossos pacientes por um período mais alongado de tempo, e a gente tem um protocolo que até começou com um protocolo ali no NOB, na Bahia, de a gente poder fazer essa limpeza dos catéteres a cada 3 meses, né? Então, trabalhar em rede, né? Um grupo igual o nosso que tem presença em vários estados, várias cidades, e a gente acaba captando a melhor experiência de cada um, e a gente já tem feito isso com uma certa segurança há alguns anos, né, Clarissa? Uhum. Mas depende então, assim, do protocolo da instituição. Exato. E assim, o importante, como o Dr. Bruno falou, é importante saber que as regras dentro das clínicas as regras de segurança estão sendo seguidas. Então, se está na hora de fazer a parinização do catéter, o paciente tem uma segurança de que ali é um lugar seguro para ele ir, tá? Que ele não vai estar correndo riscos extras por estar fazendo aquilo. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu aqui da Simone Cássia é uma pergunta de exames de controle, né? Que é um pouco, acho que ela, enfim, está preocupada se ela precisa fazer uma tomografia e ela gostaria de saber como ela procede, se ela vai ao hospital, se ela, enfim, como... Doutor Bruno, o que o senhor diria para a Simone? Eu diria para a Simone a mesma coisa, ela tem que, se ela precisa fazer um exame, não atrase. Esse exame pode ser importante até para planejamento e mudança de conduta. Então, de novo, eu acho que, de um modo geral, eu não vou falar só dos nossos serviços, dos hospitais, que são parceiros do Grupo Oncoclínica, mas, de um modo geral, o sistema de saúde brasileiro está se preparando para tratar esses pacientes em fluxos diferenciados. A gente tem visto isso assim, com uma séria frequência, várias pessoas, vários dirigentes, diretores de hospitais falando que os hospitais criaram fluxos apropriados para isso. Então, se precisa fazer o exame, vá normalmente no hospital ou no serviço que você está acostumado a fazer seu exame e só se certifique, né, que você está assintomático e que você vai ter um fluxo adequado para que seu exame seja feito. Mas eu acho que nessas últimas semanas nós nos preparamos bem para isso, então os pacientes não precisam deixar de fazer exames necessários, porque as instituições, de um modo geral, estão bem preparadas para isso. Perfeito. Doutora Clarissa, eu estou aqui com uma pergunta da Rosiane Alves. Me parece um pouco um desabafo dela, quando ela diz o seguinte: quando falamos em pacientes de risco, logo assustamos e pensamos que somos mais vulneráveis ao vírus. Como podemos explicar de forma leve o que seria o grupo de risco e que todos não se percam em meio a tantas notícias e a não criar mais fantasmas além dos existentes já causados pelo tratamento de câncer? Exato, Rosiane, eu acho que é um comentário e um desabafo bem pertinentes. Então, assim, é importante saber que
pelos dados de literatura existentes, né, até hoje, nós sabemos que os pacientes portadores de câncer em tratamento, eles têm um risco um pouco maior em relação à forma mais grave da doença. Mas isso não significa, tá, que todos os pacientes com câncer estejam sob esse mesmo risco. Então, de novo, é importante redobrar os cuidados, ter esse aconchego do seu médico, da sua equipe cuidadora, para que você possa se tranquilizar, né, em relação a esse fato. Então, de novo, a grande maioria das pessoas vão conseguir passar incólume, né, por essa doença. Somos todos grupo de risco para infecção, né? Todos nós, mas até nós mesmos que estamos mais na linha de frente, né? Mas somos todos grupo de risco. Agora, como a doença vai se desenvolver em cada um dos pacientes, o paciente oncológico vai evoluir pior. Não é verdade, não existe esse dado. Tanto é que nós estamos aqui, de uma forma até bem enfática, recomendando que os pacientes, de um modo geral, não interrompam seus tratamentos por mais imunossupressores que eles são. Só o médico do paciente realmente é que pode falar se ele deve ou não. Cuidado com esse tipo, com informações generalizadas, né? Ou até informações que sem nenhum fundamento científico, que os pacientes oncológicos são de maior risco, que não devem ser tratados, que devem evitar, devem interromper seus tratamentos. Não é verdade. Isso definitivamente não é uma verdade. Então, esclarecer, né, que esclarecer esse fato é muito importante. Excelente. Uma pergunta aqui mais específica, né, sobre a questão do uso de máscara, né? A Denise Paiva, ela pergunta se ela precisa ir à clínica de máscara. E a Daniela Penido, mais ou menos nessa linha, ela pergunta o seguinte: eu estou resfriada e segunda-feira eu tenho que ir à clínica, mas não tenho outros sintomas além de espirro. Tenho que ir à clínica de máscara? Doutora Clarissa. Então, assim, essa questão da máscara tem sido bastante controversa e, assim, nós vamos falar sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tá? Que são endossadas pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades. Seguinte, a máscara, ela deve ser utilizada por pacientes sintomáticos, tá? Para evitar o contágio de outras pessoas, mas, por exemplo, no caso dessa paciente que tem sintomas gripais, o melhor é que ela não vá à clínica, certo? Para não colocar outras pessoas em risco. E para profissionais de saúde que estão na linha de frente tratando pacientes sabidamente infectados. Fora isso, o uso da máscara não está recomendado, até porque eu tenho falado bastante isso, né, para os meus pacientes. Se você usa máscara, você manipula a máscara de forma errada, é até pior. Porque você vai, a gente vê pessoas na rua e tal, andando, coloca a mão na máscara. Isso está muito errado, certo? Essas máscaras cirúrgicas, elas teriam que ser trocadas a cada 2 horas. E não existe indicação de fazer isso, tá? Perfeito. Doutor Bruno, quer fazer um comentário? Vou frisar esse ponto da Clarissa, né? Então, de novo, não achem que estar usando a máscara. Existe recomendações absolutas para o uso de máscara, principalmente dos 2 tipos de máscaras que a gente tem falado ultimamente, que é a máscara cirúrgica e uma máscara protetora, né, específica. Mas, de novo, não achem que estar usando a máscara você está protegido de tudo. E o paciente oncológico, de um modo geral, ele vai receber recomendações específicas antes mesmo de chegar à clínica sobre ir ou não. Então, o paciente sintomático, ele deve evitar a ida à clínica, né? O médico, de novo, conversar com o médico assistente, ele é que vai dar a recomendação que a instituição, né, os fluxos que a instituição estabeleceu para garantir a segurança do paciente, da equipe médica, da equipe assistencial como um todo, e também de todos e do próprio paciente. Tá?
Perfeito. Aqui temos também uma pergunta sobre imunoterapia. A Ledinha Quirino, ela diz que o marido dela faz imunoterapia e ela pergunta se ele deve tomar a vacina contra a gripe. E ela diz que ele ainda não quis tomar. Eu acho que seria o caso da gente comentar tanto a questão da imunoterapia nesse processo, como também, de novo, frisar a vacina, né? A questão da vacina. Doutora Clarissa, o que a senhora diria? Então, tem alguns dados novos, estudos novos, né, recentes, falando sobre o uso de vacinação em pacientes que são tratados com imunoterapia e que é seguro fazê-lo, tá? Mas, novamente, é preciso conversar com seu médico. Você precisa ter uma liberação do médico em relação à utilização da vacina. O que o Bruno falou, as vacinas, a vacina contra a gripe é uma vacina de partículas de vírus, não são vírus vivos. Então, isso faz com que não exista um risco de uma superinfecção, né, por aquele indivíduo. É um engano, né? Vacinei e gripei. Não é isso, isso não acontece, né? Você pode ter alguns sintomas depois, até 72 horas depois, mas você não gripa porque vacinou. Mas paciente oncológico em uso de tratamento específico, por favor, converse com seu médico antes de você fazer ou deixar de fazer algum ato, por exemplo, de vacinação. Tem que ter um mantra isso, né? Converse com o seu médico. Eu acho que é a maneira segura de você, né? Você já está lidando com uma situação delicada, você pode estar se expondo a uma outra situação delicada. Ninguém melhor do que para te aconselhar do que aquele médico te conhece todas as nuances da sua doença e do seu tratamento. Perfeito, perfeito. Olha, mais uma pergunta aqui da Yasmin, e também da Silvana Gomes, que é similar. Sobre radioterapia. Existe algum cuidado específico para quem está fazendo radioterapia? O que o senhor diria, doutor Bruno? Nós temos vários centros de radioterapia no Brasil, então, de novo, criamos fluxos específicos, de novo, o paciente tem que passar por uma pré-triagem que vai acontecer. Eu acho que todos os serviços estão fazendo a mesma coisa, sabe? Pré-triagem, avaliando o risco. O radio-oncologista junto com o oncologista vão decidir se aquela é a melhor hora de irradiar, se deve continuar a irradiar, inclusive um paciente acometido pela doença. E se ele tiver que irradiar, ele vai ter um fluxo específico para ele, mas de um modo geral, não se deve retardar tratamentos oncológicos, e a radioterapia é um dos tratamentos oncológicos que a gente tem falado, sem que o médico participe disso. Então, existe uma interação muito grande entre os oncologistas clínicos e os radio-oncologistas, e eles vão saber a melhor maneira de iniciar ou de interromper determinado tratamento, né? Quais protocolos utilizarem. E vou reforçar o que a gente tem falado desde o início. O mais importante é que a gente não vai mudar a maneira de a gente tratar os pacientes com câncer. O que a gente vai mudar é priorizar um acesso seguro aos locais onde ele vai ser tratado. É isso que os serviços têm feito de um modo geral. Perfeito. E, doutora Clarissa, ainda nessa linha da radioterapia, existem riscos da radioterapia para os pacientes, considerando o contato do corpo com o equipamento? Então, todo equipamento, como Bruno falou, todo equipamento ele é higienizado, né? Porque apesar do vírus permanecer na superfície, se ele for limpo, ele morre na mesma hora. Então todo o aparelho ele é higienizado de forma adequada entre um paciente e outro, né, em todos os serviços do Brasil. Isso tem sido uma preocupação grande em relação a isso. Mas esses procedimentos, eles já são rotineiros, né? Independente de coronavírus ou não, existe um cuidado muito
importante, né, na higienização e cuidado com o aparelho até não entra em contato com o paciente diretamente, mas ele deita numa mesa, então existem toda uma série de cuidados, mesmo anteriormente muito mais intensos agora, né, com a questão do coronavírus. Gisele e Bruno, eu acho que é importante a gente chamar a atenção que, né, toda essa preocupação, esse cuidado, né, que está sendo tomado por uma questão do achatamento dessa curva, tá? Porque o sistema de saúde ele não toleraria, já que os internamentos são muito prolongados, né, com o coronavírus. Mas, assim, lembrar que muitas dessas medidas, né, já são tomadas há muitos anos por todos os serviços de saúde. Tá? Então, assim, a gente precisa passar para vocês, pacientes, a segurança de que quando vocês entram no estabelecimento de saúde, aquele estabelecimento ele é limpo de uma maneira mais criteriosa do que outros locais nos quais vocês vão. As pessoas, por exemplo, se um médico, se um atendente estiver gripado, né, uma gripe fora de corona, ele não vai atender o paciente naquele dia, ou se ele for atender, ele vai, né, redobrar os cuidados. Então, eu acho que é bem importante vocês terem essa consciência de que o sistema de saúde tem uma consciência e um cuidado muito grande com vocês, com cada um dos pacientes. E complementando, né, Cláudia, falar que, assim, muito do que a gente está falando aqui, né, quebrando um pouco até do estigma do paciente, a gente já recomenda todos os dias na nossa prática diária, né? Quando a gente vai recomendar o início de tratamento oncológico, 90% das recomendações que a gente está fazendo aqui, a gente já faz, porque é importante fazer para um paciente que a gente vai estar mexendo com a imunidade dele. Então, os centros estão preparados, a gente está preparado, e mais importante, lembrem que a gente também, né, tem que se preocupar com nós mesmos, com as nossas equipes assistenciais, com nossas famílias. Então, todos os cuidados estão sendo tomados. Quem precisa estar paramentado vai estar paramentado. Nós nos precavemos para que não houvesse nenhum gap. Treinamentos diários, né? Comitês de gestão de risco se reunindo diariamente para que a gente esteja colocando em prática aquilo que está preconizado, né? As coisas podem estar mudando, então a gente tem procurado se manter atualizado dentro dos nossos comitês de diretores técnicos para que a gente ofereça sempre aquilo que está sendo preconizado naquele momento para os pacientes de um modo geral. Ok. As medidas, doutor Bruno, quais medidas que o Grupo Oncoclínicas tomou para adaptação do dia a dia dessas consultas, os tratamentos, nessas circunstâncias da pandemia? O senhor pode explicar um pouco mais, dar mais alguns exemplos de medidas que foram, de novas dinâmicas, né? Até para, o senhor já mais ou menos contou um pouco, mas acho que seria interessante detalhar essa informação. Acho que é importante a gente falar, né, que há 3 semanas atrás, a gente, com os primeiros casos de coronavírus no Brasil, nós instalamos o nosso comitê de crise do grupo, né, fazem parte membros da diretoria, membros do conselho e especialistas que a gente, porventura, chama para nos aconselhar. Paralelamente, instalamos o nosso comitê, né, de diretores técnicos que tem se reunido diariamente, reuniões com mais de 50 profissionais, né, que estão procurando estabelecer os nossos fluxos de condutas e, ao mesmo tempo, né, uma informação, distribuindo um grande número de informações simples, mas úteis, né. Paralelamente, estamos conversando e fazer o que a gente está pedindo para ser feito aqui. Converse com o seu médico. Nós temos feito de uma maneira ativa, ligado para os nossos pacientes, nós médicos ligados para os nossos pacientes, ou recebendo telefonemas de nossos pacientes, nos colocando à disposição para esclarecer dúvidas. Aqueles pacientes que a gente acha que não precisam ir na clínica naquele momento, mas que a gente gostaria de uma avaliação, nós disponibilizamos a telemedicina, né, consultas na qual o médico conversa com o seu paciente ou por telefone ou
ou por Skype e com um prontuário aberto, né, compartilhando exames, compartilhando informações que podem levar a gente a decidir para que a gente queira ver aquele paciente naquele momento ou para que ele possa atrasar um pouco a consulta de acompanhamento, não os tratamentos, né, do médico. Estamos disponibilizando a partir da semana que vem uma ferramenta de telemedicina para que todos os médicos do grupo possam interagir com seus pacientes ou até mesmo com grupos de médicos para tomar as melhores decisões. E, de novo, nada disso vem para a gente substituir ou para criar mecanismos de da gente não tratar os nossos pacientes. É o contrário. A gente está tentando criar fluxo de modo a garantir que quem está vindo na clínica está precisando vir, está recebendo seu tratamento e está recebendo com segurança. Isso eu acho que é mais importante. Então, temos trabalhado duro disso. Acho que a telemedicina ela vai ajudar muito para que a gente, no paciente que não esteja em tratamento ativo, também não se sinta abandonado, né? As consultas de controle são absolutamente importantes, então nesse momento a gente não quer deixar de fazê-las, então trouxe esse tipo de tecnologia para que a gente pudesse continuar acompanhando os nossos pacientes. Clarice, alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, acho que isso é bem pertinente, assim, saber que esse contato direto, o Brasil acabou de aprovar, né, como medida emergencial, a liberação da telemedicina, que é uma ferramenta que já é utilizada em outros países de forma rotineira. Saber que, claro, que isso não substitui, né, o contato médico e nunca vai substituir, mas pelo menos esse aconchego, né, de você saber que você vai ter um contato com seu médico, mesmo que à distância, é extremamente importante. Eu queria, nessa linha, até continuar um pouquinho com a telemedicina, de que forma que os pacientes já estão sendo preparados ou serão preparados para essa nova rotina com a telemedicina dentro dos seus acompanhamentos. Isso, de alguma forma, pode alterar o acompanhamento de rotina? Acho que seria interessante esclarecer de que forma que isso está sendo orientado. Doutor Bruno, o que o senhor diria? De novo, né, a gente tem feito um contato direto mesmo com os nossos pacientes em tratamento ou em controle, acessa a agenda, entrando em contato. Eu acho que a telemedicina está entrando aqui de uma maneira a gente otimizar, né, com simples telefonema. A gente vai estar compartilhando mais dados, mas principalmente nos pacientes em controle. Sabe? Os pacientes em tratamento, de novo, para fazer uma pré-triagem é uma ferramenta maravilhosa, porque além de você estar vendo o paciente, estar conversando com ele, você também está vendo os exames. Então, nos ajuda a definir melhor se eu preciso ou não que aquele paciente esteja na clínica naquele momento. Então, mas não tem jeito, não vai ter outro jeito que não seja mesmo, né, o contato direto num primeiro momento e tentar colocar isso dentro dessas plataformas. Eu vou te falar assim, rotineiramente eu tenho meus pacientes aqui de acompanhamento, eu abro a minha agenda, pacientes de controle, a gente já fez um contato prévio, abre o prontuário e tem conversado com alguns por telemedicina. E tem funcionado. Começamos essa semana, tem funcionado bem. Vamos, semana que vem, ter um aplicativo, uma ferramenta que vai fazer com que essa prática seja mais efetiva, mais segura. E de um modo geral, né, a gente ter certeza que os pacientes, que, de novo, garantir a segurança de quem está vindo na clínica se tratar num ambiente absolutamente seguro. Perfeito. Doutora Clarissa, algum comentário nessa linha? Não, acho que só enfatizar assim, a importância e a segurança para nós, médicos, né, e profissionais de saúde, de estarmos dentro dessa rede, né, de cuidado. Então, assim, você ter uma ferramenta adequada, acho que isso é extremamente reconfortante para nós médicos, que, como nós falamos lá no início, estamos numa posição agora bastante estressante dentro, né, da profissão, de nossas vidas pessoais. Claro, claro.
Eu queria também fazer uma pergunta, assim, seguindo essa linha de entendimento de adaptações, né? Quer dizer, e aí isso acho que é uma pergunta geral sobre Brasil, hospitais, de uma maneira geral, né? Uma vez que os hospitais estejam sobrecarregados com os casos de coronavírus, acho que sempre fica essa dúvida do paciente oncológico, como que as orientações para fazer uma cirurgia oncológica, se a escala de tratamento ela vai mudar porque prevê uma internação. Assim, já falamos bastante que não é aconselhável interromper o tratamento, né? Mas, ao mesmo tempo, existem questões que nós vamos descobrir ainda, né? Assim, estamos preparando muitos hospitais, né? Assim, estão sendo preparados, mas como que seria, acho que é uma dúvida grande dos pacientes de que a escala de tratamento deles pode ser alterada ou não, né, diante de necessitar de uma internação hospitalar e nessa linha, né? Vocês poderiam comentar, doutora Clarissa, o que a senhora diria sobre isso? Então, como Bruno falou, todos os hospitais estão tendo fluxos diferentes, né, para pacientes suspeitos e pacientes não suspeitos. E é importante que os pacientes, por exemplo, que têm um procedimento que está agendado para câncer, inclusive ontem saiu uma portaria da ANS, o câncer ele é considerado uma doença de emergência. Então, é importante que esses tratamentos não sejam interrompidos. Nós vamos, inclusive, estar liberando, destrinchando, né, essa portaria para os oncologistas e para os pacientes e para outros médicos, através da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, é muito importante, porque você pode sair de uma situação, Gisele, de um câncer curável para uma situação incurável, tá? Então, por exemplo, você tem tumores que são extremamente rápidos. Então, é importante, de novo, que tudo seja individualizado com o seu médico. Doutor Bruno. Mais uma vez, né? Paciente oncológico não é paciente eletivo. Então, que tem uma recomendação da ANS, aliás, tem uma portaria da ANS solicitando, né, que os procedimentos eletivos sejam postergados. Nós aqui estamos falando de uma situação completamente diferente. O paciente oncológico não é paciente eletivo. Então, as cirurgias, os tratamentos de um modo geral, têm que ser mantidos. E o que a gente tem conseguido, tem visto muito, é uma maior interação entre o oncologista, o radio-oncologista, os cirurgiões do melhor momento, do melhor tratamento a ser oferecido naquele momento para o paciente. Então, essa decisão da equipe médica, né, eu acho que ela e ninguém melhor do que a equipe médica responsável por aquele caso para definir qual é a melhor hora de fazer, tá? Então, acho que a gente tem falado isso desde o início, nós vamos continuar falando isso hoje, nós vamos falar amanhã, nós vamos continuar recomendando. Acho que a telemedicina, aí voltando na telemedicina, ela pode nos ajudar, né, a integração maior dos médicos, né, não é só um telefonema, a gente discutir os casos, os exames e achar a melhor momento de tratar nossos pacientes. Lembrando, mais uma vez, o câncer não espera, é uma doença que tem muitas vezes uma atividade muito alta celular, né? Dias e semanas podem fazer diferença e o médico responsável pelo caso ele é o mais indicado para falar a melhor hora de se fazer, a melhor hora de se é preciso adiar ou não e que a gente de novo acho que mais uma vez, essa interação entre as equipes tem acontecido de uma maneira mais intensa ultimamente, o que é muito bom. Que fique assim, que isso venha e que fique. Perfeito. A gente está, já, a gente tem pouco tempo aqui, eu queria ler mais duas perguntas aqui, uma da Cláudia Eringer Zigoni, ela é asmática, hipertensa, ela concluiu químio e rádio recentemente, ela se sente insegura sem a máscara. Os senhores indicam o uso da máscara para pacientes oncológicos com essa comorbidade? Doutora Clarissa?
Então, novamente, Cláudia, a máscara, o uso inadequado da máscara, ele vai ser mais prejudicial do que se você mantiver, né, o distanciamento adequado, se você mantiver suas mãos limpas, se você não levar sua mão ao rosto, isso vai ser mais importante. Então, por exemplo, o ajuste, nós vimos o tempo inteiro isso, as pessoas usando máscaras de forma muito inadequada. Né? E mais importante, se a máscara for utilizada de forma inadequada, ela vai faltar para as pessoas que realmente precisam usar. E aqui uma questão, ela acabou a quimio, acabou a rádio, ela ainda pode ter o sistema imunológico um pouco suprimido, né? Então, de novo, evite o distanciamento social, evite sair às ruas desnecessariamente, se sair, lembre-se do distanciamento social e se chegar em casa, ao chegar em casa ou qualquer outro lugar, os hábitos de higiene, lavar as mãos, álcool gel se não houver a necessidade, as mesmas coisas que a gente já repetiu, vai continuar repetindo, né? Não é a máscara em si que vai trazer mais tranquilidade para ela. Uhum. Aqui tem a Soraya, eu estou correndo um pouquinho porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas eu não quero deixar ninguém sem resposta. A Soraya, ela tem 60 anos, ela tomou vacina para pneumonia em dose única. Ela pergunta, isso pode ajudar que eu contraia a Covid-19? Ela quer entender se a vacina para pneumonia pode reduzir os riscos de sintomas mais severos do coronavírus. O que você diria, Clarissa? Doutora Clarissa? Não, então, na verdade, não tem nada a ver a vacina antipneumocócica com o coronavírus, tá? Por que nós temos enfatizado tanto a necessidade de vacinação? Porque você vai reduzir a incidência de outras infecções respiratórias, tá? Que podem confundir os sintomas. Então, mas, por favor, não pense que isso vai lhe deixar em nenhuma vulnerabilidade, não. Isso mesmo. E aqui a Estelita, ela concluí meu tratamento, mas estou com medo de sair. Também um desabafo, né? Doutor Bruno. De novo, se não tem necessidade, não saia nesses momentos. O que a Clara falou de achatamento da curva epidemiológica é muito importante. Então não tenha que ter medo, mas se sair, tome os cuidados que a gente preconizou aqui. Eu acho que vai sair com segurança, né? Mas não precisando, nesse momento, nos próximos dias, as próximas 2 semanas, acho que elas vão ser importantes, que a gente não tome atitudes desnecessárias, né? Obrigada. A gente, acho que para tentar fechar essa questão do estado emocional dos pacientes, que não pode ser subestimado, né, durante o tratamento, o que seria interessante recomendar aos pacientes oncológicos para manter a serenidade nesses tempos de coronavírus? Doutora Clarissa, doutor Bruno, começando, doutora Clarissa. Então, na verdade, assim, eu acho que é preciso ter rotinas, né? Então, faça da sua casa o seu santuário, né? De onde você estiver, faça seu santuário e crie momentos de alegria dentro de casa. Eu acho que é importante uma conexão espiritual, né? Nós temos feito, inclusive, semanalmente, cultos ecumênicos online, que vai estar disponível para todos vocês. E acho que é importante você estar bem. Quando você está bem, o seu sistema imunológico melhora, né? Você fazer exercícios dentro de casa, manter, sabe, acordar, se arrumar, botar numa mesa bacana, arrumar o armário, né? Ver filmes. Acho que tudo isso é importante. Doutor Bruno. Paralelamente, essa questão específica do suporte emocional, né, nós temos procurado manter o suporte. Todas as nossas clínicas, nós temos equipe de cuidados multidisciplinares, nutricionista, psicólogo, estomaterapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, assim, mas especificamente em questão do suporte emocional, nós temos procurado fazer isso via telemedicina, tanto para os pacientes como também para os nossos pacientes familiares que também
quanto os nossos funcionários, então, e nossos médicos. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É o que a Clarissa falou, né? A gente mesmo estando em casa, a gente tem como procurar estar bem informado, mas com boas informações, né? Então, a gente vê um monte de casos, ouvi dizer isso, aconteceu, então, sabe, certifique-se que aquela informação é a informação adequada. Isso não é para paciente oncológico, não, isso é para todos nós, isso é para nós, isso é para mim, para você, para a Clarissa. Certifique-se que aquilo que você está ouvindo está certo, né, que é realmente importante para a gente, né. Vamos canalizar nossa mente para as coisas boas, porque isso certamente vai refletir na nossa imunidade, no melhor dia a dia. É o que a gente fala para os pacientes, no modo geral. Mais importante do que tudo é a qualidade de vida. Então, vamos investir na qualidade de vida nesse momento, até no convívio, né, com pessoas que a gente tem convivido pouco tempo para as pessoas. Então, a gente está acabando achando mais tempo para isso também, né? Que é importante. Gisele, como eu mencionei quando a gente estava conversando de manhã cedo, eu recebi um post hoje que eu achei bem apropriado, né? Que em toda crise existem 3 coisas. Vai passar, então vai ter uma data para acabar, nós vamos ter novas oportunidades, né? E muitos ensinamentos para a sua vida. Então, apenas vamos continuar em frente, né? E vocês sabem que vocês contam conosco como aliados. Ah, lindo. Até para a gente terminar aqui com uma pergunta bem humorada, é uma pergunta da Denise Paiva, que ela diz o seguinte: estamos em casa em quarentena, mas o namorado da minha filha quer nos visitar. Devo proibir ou dar um banho de álcool nele? O que a senhora diria, doutora Clarissa? É o amor no tempo do coronavírus, né? Eu acho que, assim, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, é melhor que eles façam FaceTime no momento. Bruno, como tem 2 filhas, eu acho que vai dizer a mesma coisa. O banho de álcool e o FaceTime, né, Clarissa? De novo, gente, assim, a gente vai ter que, infelizmente, né, a gente sabe que 80% dos casos, né, em torno de 80% dos casos estão sendo transmitidos por pessoas assintomáticas. Então, tem que tomar cuidado, né? Nós temos que realmente tomar cuidado e pensar que, às vezes, as nossas atitudes vão afetar a atitude de todo o coletivo, né? A gente dirige aqui um grupo de saúde, né? É um grupo que tem um propósito, que é tratar o paciente com câncer de uma forma acolhedora, com empatia, sabe? Se colocando no lugar dos outros. Então, essas perguntas todas, né, a gente tem que responder de uma maneira muito empática, tentando se colocar no sapato dos outros, né? Como é que é duro, né? Às vezes você ficar longe da pessoa que você gosta, mas às vezes é necessário, se você teve algum contato com alguma pessoa de risco ou com uma pessoa sabidamente infectada, para que você proteja a todos, né? Então, mas, de novo, eu estou com a Clarissa, né? Deixar aqui uma mensagem de otimismo. Isso vai passar, já vai passar. Tudo passa, né? Vai passar e nós vamos sair muito mais fortes disso lá na frente, melhores, com oportunidade. A gente tem visto serviços trabalhando de uma maneira conjunta no desenvolvimento, procurando melhores métodos de diagnóstico e na cura do coronavírus. Eu acho que isso é único, né? A gente já via isso de uma maneira mais comum, por exemplo, na oncologia, que é onde a gente milita, mas eu acho assim, de uma maneira assim, tão transparente, sem objetivar nenhum tipo de ganho, seja secundário, é quase que único. Então, que a gente mantenha essa filosofia, que a gente mantenha esse espírito, acho que daqui a pouco a gente já virou essa curva de novo. Lembrando aos pacientes, vocês que necessitem de tratamento, não abram mão do seu tratamento, vocês vão estar sendo adequadamente cuidados num ambiente seguro. Muito obrigada, doutor Bruno, muito obrigada, doutora Clarissa. Nós estamos chegando ao final desse nosso tempo de transmissão.
Nós recebemos muitas questões, muitas perguntas, acho que a gente conseguiu contemplar a maior parte delas, as demais nós vamos responder em outros canais. Eu agradeço em nome do Grupo Oncoclínicas a todos pela participação e nós esperamos ter conseguido esclarecer as dúvidas de todos de uma maneira geral. Obrigada aos nossos especialistas, doutora Clarissa Matias, doutor Bruno Ferrari, por essa participação, foi sensacional. Eu aproveito para informar que o Grupo Oncoclínicas seguirá promovendo conteúdo informativo e atualizado para os nossos pacientes e para a população em geral. Acompanhem os nossos canais nas mídias sociais e no nosso site. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, Gisele, obrigado, Clarissa. Gisele, é a segunda de muitas, né? Contamos com você. Segunda de muitas, doutor Bruno, doutora Clarissa, conto com vocês. Obrigada. Obrigada.